Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o professor João Marcelo Lira. Ele é professor, é doutor em oftalmologia e está com um projeto que pode revolucionar, na verdade, esse segmento aqui no estado de Alagoas. Bom, doutor, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. Prazer é meu, Elias. Sempre comparecendo aqui nos seus programas, muito bem feitos. Bom, professor, nós temos aí um projeto que foi acolhido pelo FINEP e um projeto que vai revolucionar, esse é o objetivo, a forma como a gente trata hoje a questão tecidual dentro da oftalmologia. Que projeto é esse? Como foi o seu nascedouro? O que é que nós podemos esperar um pouco mais adiante? Esse projeto é um projeto de bioengenharia tecidual, é um projeto interdisciplinar, né? O que é a interdisciplinaridade? É justamente você integrar várias áreas do conhecimento, né? Então, nós integramos a biologia com o professor Emiliano, da Universidade Federal de Alagoas, o departamento de física, que já é referência nacional e mundial, que quem está coordenando esse projeto junto comigo, o professor Eduardo Fonseca, o departamento de computação, justamente o professor Aidano Machado e o professor Evandro, né? E também a Faculdade de Medicina, que é o professor Francisco, a professora Luci Vieira e a oftalmologia, né? Então, esse projeto visa integrar essas ciências, né, de forma a colocar no laboratório pesquisas direcionadas em nanotecnologia, em biotecnologia e nessa parte de engenharia tecidual. É claro que para um projeto dessa dimensão existem custos elevados para uma ciência de ponta como essa que vocês desenvolvem lá na Universidade Federal de Alagoas. Quem financia? Nós temos primeiro uma base já estruturada na Federal de Alagoas. Essa base ela já vem há muitos anos sendo construída, tanto no departamento de física como no laboratório de biologia celular, que é excelente, coordenado pelo professor Emiliano, como também da computação e da própria medicina. Então, esse novo projeto ele visa implementar, através de fomentos do FINEP, né? Esses recursos vieram via FINEP, é um recurso de mais ou menos 2 milhões de reais. Então, ele visa o quê? Melhorar a estrutura ainda mais dos laboratórios, visando com esse objetivo uma coisa mais objetiva, né? Então, um foco. Então, o foco, ele nasce de uma pergunta, que toda pesquisa nasce. Então, é possível produzir a partir de células do próprio paciente, mas inicialmente são células animais, produzir essas células em laboratório. Primeiro, isso é escalonado. Então, primeiro nós vamos cultivar as células do próprio olho do animal e aí tentar reproduzir e manipular essas células, né? Colocar um arcabouço de nanotecnologia, que é como se fosse um guia para esse tecido crescer e reimplantar no olho. Então, essa é a primeira etapa. E a segunda a partir do momento que nós tivermos mais know-how com a manipulação de células da córnea e, eventualmente, no futuro também células de retina, nós passamos a trabalhar também com células-tronco. Então, a fase número 1, a partir do momento que esses equipamentos cheguem, é justamente integrar não só na parte de oftalmologia, inclusive a professora Luci Vieira também tem projetos na parte de vascular, especificamente na parte de cicatrização de feridas, né, no pé diabético, que hoje em dia é uma coisa difícil de cicatrizar, que muitas vezes leva a amputação também. O laboratório também vai estar aberto para os alunos da iniciação científica, do mestrado e, eventualmente, do doutorado da física, da biologia, da medicina e da computação. Então, também não é só centralizado especificamente na engenharia tecidual, ele também é um laboratório que vai ser colocado para melhorarmos justamente essa questão educacional, o nível da pós-graduação, principalmente na área de saúde, né? Então, nós temos um mestrado na área de saúde na Federal de Alagoas e o objetivo com esse laboratório é melhorar o nível desse mestrado e, eventualmente, no futuro, até ter um doutorado na área de saúde também, como já temos na física, né? Então, o objetivo desse projeto é grande, é de médio a longo prazo. Então, ele visa tanto implementar a nova tecnologia, inovações nessa área de nanotecnologia, engenharia tecidual, produção de tecidos a médio e longo prazo,
como também a integração dessas pós-graduações, oportunidades de pesquisa de ponta em revistas que nós chamamos Qualis-A e Qualis-B, que é de alto impacto nacional e internacional. Então, dá abertura para os alunos poderem publicar nesse tipo de pesquisa já na graduação, na iniciação científica. Não é uma coisa que eu queria que nós que estamos concebendo o projeto fosse uma coisa desconectada da comunidade científica e da graduação. Pelo contrário, ela vai servir também para os alunos de iniciação científica tomarem conhecimento e trabalharem com alta tecnologia. Isso é um elemento motivador, né, para quem está na graduação, para quem terminou a graduação agora e inicia a sua vida científica, a sua vida acadêmica. É um elemento fantástico que vai desencadear aí outras incursões em outras áreas. Isso, o objetivo é esse, inclusive fazer parcerias. A física já tem uma certa parceria com o MIT, que é, para quem não sabe, é um dos grandes centros de tecnologia americanos, né? Fica próximo de Boston, né? Na região de Boston. E fazer essas parcerias o quê? Pegar um aluno, imagine isso, a médio prazo, um aluno da graduação, ou da medicina, ou da física, mas vamos colocar na medicina, que é a minha área. Você expõe a ele a alta tecnologia, a pesquisa nacional, internacional, com um grupo interdisciplinar. Então, a mente dele já vai ser moldada da forma para o novo Brasil. Nós temos que preparar os alunos para esse novo Brasil. O novo Brasil que não só importa a tecnologia. Qual é a próxima fase do desenvolvimento do nosso país? É produzir tecnologia nacional de ponta, exportar, patentes. Esse é o esforço que o CNPq, a FINEP, e o objetivo principal de todo esse projeto. Então, esse aluno da graduação e o da pós-graduação tem que estar preparado para essa nova realidade. O senhor fala em resultados a médio, longo prazos. Nós estamos falando em quantos anos? De 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. Para os estudos animais. Chegaremos à produção, por exemplo, de uma córnea? O objetivo inicial, a córnea, ela é feita de 5 camadas. A última camada são as células endoteliais, que não se regeneram. Então esse é o foco principal da pesquisa, tentar produzir essas células que não se regeneram em laboratório, pode ser retirando do outro olho saudável um pequeno fragmento ou até células remanescentes do olho que está com algum problema, isso lógico ainda em estudos em animais, e a partir daí colocando as células nesse meio de cultura através da nanotecnologia e com expertise do Laboratório de Biologia Celular da Federal de Alagoas, tentar fazer com que essas células se repliquem e retornem ao tecido, né? Então, não é a produção da córnea como um todo, e sim produção de uma parte desse tecido, mas uma parte nobre, que as células endoteliais são as células que são responsáveis, funcionam como uma bomba para retirar o líquido da córnea, e a córnea, lógico, é como se fosse o vidro do relógio, é a primeira camada, e ela tem que ser transparente. Então, retirando esse líquido, a córnea fica sempre transparente. Tem doenças, ou então causadas de forma iatrogênica, ou então doenças específicas, que podem lesar essas células, e aí, a partir daí, a córnea fica branca, né? O leigo identifica isso, perde a transparência, perde o brilho. Então, o objetivo hoje, qual é o tratamento? Único, exclusivamente, o transplante de córnea, que hoje já evoluiu para uma técnica que você só retira a última camada, que já é bem melhor do que antes. Antes você tinha que tirar a córnea toda, hoje você retira a última camada do doador e coloca no receptor, mas ainda são tecidos diferentes. Ou seja, esse projeto, ele não invalida, muito pelo contrário, é um elemento de incentivo à doação. Isso. Continuem doando, continuem ofertando as córneas daquele que infelizmente já não poderá continuar conosco, mas poderá fazer com que a vida de outros possam ser bem melhor. Isso é muito importante. De maneira alguma, esse projeto inviabiliza a questão da doação. A doação vai existir, não para sempre, mas vai existir por um longo tempo, pelo menos 20, 30 anos. A engenharia tecidual está engatinhando, justamente essa verba do FINEP é para pesquisas básicas, pesquisas que estão iniciando ainda. Então, são grupos de pesquisa que estão se formando ainda no mundo, não é só no país. Então, nós estamos falando de uma tecnologia que vai estar disponível, se tudo der certo, que ainda é uma grande pergunta, pesquisa se faz em evidências, né, é uma proposta. Se tudo der certo, em 15 a 20 anos para o olho humano, e mesmo assim, substituindo uma parte da córnea para uma ou duas patologias dentro das 15
que levam ao transplante de córnea. Então, a questão de eliminar o transplante de córnea, ela ainda está longe de ser um fato concreto, real. Então, a doação de córnea tem que ser feita. Inclusive, aqui no estado de Alagoas, o Banco de Olhos está de parabéns, porque nós temos 4 anos de fila de espera. Essa fila de espera, através do próprio Banco de Olhos do Hospital Universitário, né, a doutora Sandra, que coordena, o doutor Mário Jorge também, que é um dos chefes, lá na Central de Transplantes, tem conseguido, junto, lógico, com o esforço da Central de Transplantes estadual, quer dizer, o Banco de Olhos da Federal, junto com esse esforço da Central de Transplantes, tem conseguido reduzir a fila de 4 anos para 6 meses, que eu acho isso 6 meses, incrível. Isso numa relação com outros estados, a gente está num tempo muito bom. Razoavelmente bom, porque Recife tem problemas sérios, Rio de Janeiro, você tem também um tempo de espera de 2 a 3 anos ainda, e isso é uma coisa que exige muito uma conversa, um diálogo governamental e também pessoas que têm um ímpeto para fazer. Nós temos uma vida útil, né, dessa córnea, do momento em que há a doação até o momento em que chega até essa outra pessoa que vai utilizar. Que tempo é esse, doutor? Em média, uma semana seria o ideal, assim, de 5 dias a uma semana. Pode até durar um pouco mais no meio de cultura, mas o preconizado é cerca de 5 dias. Isso, né? Sendo recepcionada em tempo hábil e acomodada também em um lugar que seja passível dessa conservação. E aí no transplante de córnea temos novidades também que trouxemos para o estado recentemente. Primeiro, que a córnea ela era tratada, qualquer doença da córnea, porque são 5 camadas, como eu havia referido antes, qualquer doença, seja na parte da frente, que é a parte anterior, ou na parte posterior, que são essas células endoteliais, era tratado retirada a córnea como um todo. Isso mudou também há 5 anos atrás, 8 anos atrás. Hoje você disseca a córnea e se você tem um problema na parte da frente, na parte anterior, você só vai pegar do tecido doador a parte anterior. E você deixa a última membrana, que é a membrana que dá mais problema de rejeição, com o próprio paciente. Com o próprio paciente. E inverso, se você tem um problema na última camada, você retira só aquela fina membrana e injeta essa nova membrana, nessa nova camada. Então, isso já melhorou muito a perspectiva do transplante, porque, um exemplo, é esse transplante chamado endotelial, que é só dessa última membrana, com essas últimas células, hoje você dá 3, 4 pontos e resolve, você daria 16 pontos ou mais. Ou seja, nós vamos continuar falando aqui sobre oftalmologia, sobre os novos procedimentos que facilitam não só a vida do médico, mas também a vida do paciente. É só um instante, a gente volta já.